Como acabar com as lesmas e caracóis definitivamente das orquídeas? As lesmas e caracóis são uma das principais pragas em orquídeas, causando danos sérios às raízes, folhas novas, brotos novos, botões florais e flores de orquídeas. Problemas mais sérios ocorrem em plantas pequenas, principalmente em mudas. Esses danos prejudicam o crescimento e danos irreversíveis em algumas partes dos órgãos das orquídeas e até morte da planta se não fizer o controle rapidamente. Você pode evitar esse prejuízo conhecendo melhor as lesmas e caracóis e formas de controle. Dê um like que você está gostando desse vídeo. Fica até o final desse vídeo que você vai saber como controlar definitivamente. Essas pragas são a família de moluscos, sendo que as lesmas são animais de peces rastejantes, responsável por perdas econômicas na produção de orquídeas, de hortaliças e de plantas ornamentais, além de muitas vezes causarem incômodo pela simples presença. A principal diferença entre eles se dá pela existência de uma concha bem desenvolvida nos caracóis e ausente ou pouco desenvolvida nas lesmas. Caracóis e lesmas têm biologias semelhantes. São animais hermafroditas, ou seja, possuem dois órgãos reprodutores, masculino e feminino, e ambos podem botar ovos. Tem as seguintes fases: adulta, ovos e forma jovem. 2 ou 4 semanas após o acasalamento, os ovos esféricos branco-pérola são colocados em solo ou substrato úmido. A postura de ovos pode continuar desde o intervalo da estação até o final do inverno. No entanto, os ovos não podem sobreviver a um verão quente e seco ou ficar adormecidos no solo. Após a postura, os ovos eclodem em 2 ou 4 semanas. Nas lesmas e caracóis jovens, geralmente tornam-se sexualmente maduros após 1 ano. Colocam-se de 10 a 70 ovos por vez. De primavera a outono, coloca de 100 a 800 ovos por lesma. Pode depositar centenas de ovos de única vez, mais de 300 ovos. Os novos nascimentos ocorrem depois de 3 a 4 semanas. As formas jovens chocam e começam danos intermediários. A reprodução é capaz de reproduzir depois de 1 mês e meio a 3 meses. Aí a expectativa de vida é de 6 a 12 meses. Alimentam-se de frutos, legumes, plantas e, em alguns casos, de minhocas e outros caracóis menores. Como fazer o controle das lesmas e caracóis? A escolha da melhor medida ou conjunto de medidas a serem empregadas depende de vários fatores, como o tamanho do viveiro ou estufa, tipo de cultivo e grau de infestação. Existem várias opções de tratamento. A chave do controle eficiente começa com monitoramento constante das orquídeas. Monitoramento das orquídeas constante, principalmente em dias úmidos e quentes, observando as plantas à noite e principalmente no período de manhã dos resquícios de ataque que são as trilhas úmidas, o muco, e brilhantes nas plantas e substratos. Como achar as lesmas e caracóis nas orquídeas? Utilizar tapetes ou sacos de juta de 32 cm por 32 cm molhado no chão e contar da seguinte forma. Pode-se colocar leite ou cerveja nesses materiais que são atrativos para esses animais. Multiplicar por 10 e terá quantidade por lesmas ou caracóis por metro quadrado.
Se encontrar de 1 a 2 lesmas por metro quadrado ou 20 a 40 caracóis por metro quadrado, fazer o uso de controle de lesmicidas químicos ou naturais. Manejo de lesmas e caracóis. Utilize sempre substratos e vasos isentos de lesmas e caracóis. Elimine restos de alimentos, grãos, alimentos suculentos tipo chuchu, batata, mandioca e outros resíduos vegetais, entulhos, pedras, vasos, madeiras, dentro do viveiro ou estufa de cultivo. As lesmas e caracóis têm hábito noturno, ou seja, atacam à noite, quando a umidade fica maior e temperaturas baixas. Durante o dia, eles ficam inativos. Quando não tem esses materiais, as orquídeas ou as outras plantas são os próprios atrativos. Geralmente, orquídeas em vasos ou cachepôs, elas ficam alojadas nos substratos, embaixo dos vasos, cachepôs e bandejas, mesas, bancadas e no chão, onde ficam alojados durante o dia inteiro protegida. Eles geralmente ficam nas vegetações e ervas daninhas ao redor do orquidário ou estufas ficam alojados quando no interior do viveiro ou estufa estão isentos de lesmas e caracóis. Se o vídeo for interessante, compartilhe ou siga o canal de orquídeas. Controle. Captação manual ou áreas pequenas ou quantidades de vasos menores, em apartamentos, viveiros, estufas residenciais, em áreas urbanas, utilizar luvas ou sacos plásticos e destruir em água fervente ou manualmente, sem contato direto com as mãos. E colocados em sacos plásticos escuros e bem fechados, deixando ao sol por algumas horas. Jamais utilize sal de cozinha, pois salinizam o substrato. Iscas tóxicas à base de metaldeído, produto medianamente tóxico, em forma de pellets, que devem ser distribuídos na dose de 50 gramas por metro quadrado para reduzir a população mais de 80%. Colocar a cada 15 dias, pois eles perdem eficiência. Tem a base de fosfato férrico, de menor impacto ambiental e menos tóxico aos animais silvestres e domésticos. Fazem controle com as lesmas e caracóis para de se alimentar. As pragas ficam mais lentas quando infectadas. Sua pele fica dura e morrerão em 3 a 6 dias. Esses pellets são altamente resistentes à umidade. Colocar no final da tarde, no início da infestação. Reaplicar a isca no mínimo a cada 2 semanas. Colocação de armadilhas atrativas. Colocação de estopa ou panos embebidos em cerveja ou leite distribuídos na cultura infestada. Colocar as armadilhas ao anoitecer e recolhidas no dia seguinte bem cedo. Devem ser recolhidas e destruídos. Também pode utilizar de restos de hortaliças, talos ou folhas, legumes como chuchu e abóbora ou melancia, dispostos em jornais e lonas plásticas. Também pode-se colocar recipiente com cerveja e sal espalhados no orquidário. Eles devem estar dentro do buraco, no chão, de forma que as bordas do recipiente fiquem na mesma altura do terreno. No dia seguinte, eles de manhã descartar os moluscos. Uso de cal ou cinzas. Menos eficiente, mas pode ser dispostos em faixas de 20 cm de largura em volta de orquídeas e em cultivo. Eles grudam no corpo dos moluscos, matando-as. Eles dificultam o acesso às plantas e aplicados a cada chuva, irrigação ou rega, semanalmente, que deve ser repetidas esta atividade. Uso de pasta de alhos batidos colocados em plantas vulneráveis aos moluscos, afastará elas. Ou pulverizar plantas com líquido de alho e pimenta do reino fervido espantará as lesmas e caracóis. Diminuir a irrigação.
Fazer irrigação de manhã diminui a população de lesmas e caracóis. Isso reduz o ataque à noite, pois o local vai ficar mais seco. Uso de predadores naturais. Sapos, pássaros e patos são os predadores naturais. Valeu, pessoal. Até a próxima.